Muitas pessoas passam a vida aguardando um milagre, mas se sentem incapazes de permanecer apenas alguns minutos em silêncio. Buscam respostas, anseiam por cura, desejam transformação, mas evitam parar e simplesmente estar. Quero compartilhar algo que pode parecer forte, mas é essencial. Enquanto você seguir fugindo do silêncio, seguirá se afastando da voz do divino. É no espaço tranquilo e profundo da quietude que as mensagens mais importantes se manifestam. Elas não chegam com alarde, chegam como um leve sussurro, e você só poderá escutá-las quando verdadeiramente estiver presente. Em minha jornada, aprendi que o universo se comunica com clareza com aqueles que estão dispostos a ouvir com o coração aberto. Essa abertura começa com um simples gesto: ouvir, sem pressa, sem ansiedade. Apenas ouvir com entrega. Quero compartilhar com você alguns momentos sagrados que podem ampliar sua percepção. São princípios que transformaram minha vida e a vida de muitos ao redor do mundo. Você vai perceber que o silêncio pode ser um portal de cura, que o universo suavemente chama seu nome, e que as palavras que você escolhe moldam sua realidade. Este é um convite para confiar no invisível experimenta, para permitir que o silêncio te mostre o que talvez você esteja buscando há tempos. O silêncio não é vazio, é a presença de algo grandioso. Muitas pessoas temem o silêncio porque ele revela verdades que o barulho tenta esconder. Mas é justamente neste espaço sereno que a alma começa a se curar. Quando você se permite estar sem distrações, aquela voz interna, que já conhece o caminho, pode finalmente ser ouvida. A cura não se impõe. Ela se revela, suavemente, quando nos aquietamos. Já notou como algumas respostas só aparecem quando você desliga o celular, respira com profundidade e simplesmente para? Algumas pessoas encontram essa conexão em caminhadas solitárias, em momentos de oração no início do dia, ou até ao escrever despretensiosamente em um caderno antigo. Pode parecer algo pequeno, mas existe um tipo de mágica nisso. Às vezes, a cura começa com um "me deixe em paz" dito ao mundo e um "fale comigo" dito ao seu próprio coração. Vivemos cercados por ruídos, excesso de conselhos, informações e opiniões, mas as feridas que mais nos doem não precisam de mais palavras. Precisam de silêncio. É como tentar escutar uma canção delicada no meio de uma rua movimentada. Só será possível ouvi-la se você mudar de ambiente. Silenciar-se é mudar de ambiente interno. Isso é poderoso. Foi por isso que tantos mestres se afastaram do mundo antes de retornarem transformados. Se você está atravessando um momento de dor ou confusão, este é um chamado. Silencie o barulho ao redor e ouça o que o seu próprio silêncio quer te dizer. É nesse espaço íntimo e sagrado que muitas vezes nasce a primeira centelha de luz. Isso pode acontecer durante um banho demorado, um café em silêncio ou em uma oração ao amanhecer. Não importa onde, importa o que o silêncio irá lhe oferecer. Curiosamente, quando você acredita que nada está acontecendo, é justamente quando algo maior começa a se mover. É nesse intervalo quase invisível que o universo começa a desenhar a próxima parte do seu caminho. Às vezes o som que você mais precisa ouvir não vem de fora, vem de dentro. Existe um momento especial em que tudo se aquieta e algo profundo sussurra: agora é com você. Não vem como um estrondo, mas como um leve sopro. Esses sinais podem se manifestar através de pensamentos suaves, coincidências repetidas ou palavras ditas por alguém sem perceber o impacto que causaram. São delicados, mas incrivelmente poderosos. O universo fala com quem está atento. Ele não precisa gritar, porque sabe que quem busca de verdade escuta os detalhes. O primeiro passo é uma escolha: decidir ouvir. Quando você diz sim a esses sussurros, o caminho começa a se abrir. Uma pessoa aparece, uma ideia surge, uma oportunidade inesperada se revela. E tudo começa com um gesto simples: escutar. Talvez você esteja esperando por um grande sinal, mas e se ele já tiver passado? E se ele foi aquela inquietação que você tentou ignorar? Não subestime os pequenos detalhes. A intuição é a forma como o divino nos orienta, e ouvir é um ato de coragem. Quem ouve nunca mais volta para o mesmo lugar. E então surge a pergunta:
O que acontece depois que você escuta seu nome sendo chamado por algo maior? As palavras não são meros sons. Elas criam, estruturam e moldam a realidade. Sempre que alguém repete "eu não consigo", está erguendo um muro ao redor das próprias possibilidades. O contrário também é verdadeiro. Expressões como "tá tudo se resolvendo" ou "eu mereço viver o melhor" têm o poder de abrir portas que antes pareciam invisíveis. As palavras que você repete formam a base da vida que você experimenta. Uma pessoa que constantemente diz "minha vida é uma bagunça" acaba reforçando essa bagunça. Quem começa a declarar "eu estou crescendo" constrói um novo alicerce. Pequenas frases, repetidas com intenção, são como sementes. Quando regadas com amor, florescem. Quer transformar sua vida? Comece mudando as palavras que você escolhe quando fala consigo mesmo. Isso é poderoso. O cérebro acredita no que é repetido com emoção. Você pode escrever afirmações e colar no espelho, gravar mensagens positivas e escutá-las ao amanhecer, ou criar pequenos rituais diários. Frases como "hoje tudo flui com facilidade", "eu estou pronto para receber o bem", ou "amor me guia". As palavras que você pronuncia são como a trilha sonora dos seus dias, e dependendo da melodia você caminha com mais leveza ou com mais peso. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de escolher palavras que sustentem a sua fé, mesmo quando o mundo parece desordenado. Quando você altera sua vibração, você transforma o que atrai, o que aceita, o que constrói. E quando você reconhece esse poder, começa a ouvir o mundo de uma forma diferente, menos como se ele estivesse esperando que você declarasse a vida que deseja viver. Escutar é uma das formas mais profundas de se abrir ao amor. Não o amor ruidoso, mas aquele amor sereno que acolhe, sem julgar. O sagrado não invade, ele aguarda ser convidado. Este convite acontece quando ouvimos com o coração em paz, quando escutamos a nós mesmos, quando ouvimos a vida, quando sentimos a presença que habita o invisível. É nesse espaço de escuta que a graça se manifesta. Escutar é um ato de humildade diante do mistério. Não é sobre sair caçando respostas, mas permitir que elas cheguem no seu próprio tempo. Às vezes, vem numa música, outras vezes, no silêncio entre duas respirações. Há um tipo de abraço invisível que só se revela quando a alma se acalma e diz: "estou aqui, me mostre". Uma prática simples é perguntar em silêncio: "o que o amor quer me mostrar hoje?" E apenas observar, sem pressa. Às vezes a resposta chega rapidamente, outras leva dias. O mais importante é estar aberto para escutar. Pode ser numa breve meditação, numa leitura intuitiva ou numa oração sincera. Quando você escuta com a intenção de se conectar, algo dentro de você se suaviza, os julgamentos se dissolvem e a presença cresce. Você começa a enxergar beleza onde antes via rotina. Essa é a manifestação do amor divino, não como um espetáculo, mas como um sussurro contínuo. E ao perceber isso, talvez você descubra uma nova coragem. A coragem de confiar, de soltar o controle. Chega um momento em que tentar controlar tudo já não faz mais sentido. A vida reorganiza as peças e nos convida a soltar. E nesse exato ponto nasce a entrega verdadeira. Entregar não é desistir, é confiar em algo maior do que a nossa compreensão. É dizer: fiz a minha parte, agora entrego para o universo. Muitas transformações profundas começam quando você solta as rédeas e permite que a vida te guie por um tempo. Isso pode acontecer após uma grande perda, um momento difícil, ou um dia em que tudo parece ter saído do lugar. Nesse espaço de incerteza, algo novo pode nascer. Louise Hay dizia que quando você solta, o universo acolhe. E é nessa inversão de lógica que as portas começam a se abrir. Ao soltar, você destranca caminhos que o medo mantinha fechados. Isso não significa parar, significa agir com leveza, sabendo que o essencial está sendo cuidado. Se quiser praticar, escreva no papel uma preocupação que te pesa. Entregue ao divino e siga seu dia com confiança. Para simples, mas profundamente transformador. A entrega genuína começa quando você já não exige que tudo faça sentido imediatamente. E ainda assim,
segue caminhando. É nesse caminhar confiante, sem garantias, que a mensagem mais verdadeira costuma surgir. A dor tem uma má reputação, mas ela carrega um grande propósito. Ela desmonta certezas e nos obriga a olhar para dentro. Quase ninguém percebe a mensagem enquanto ainda está doendo. Ela costuma chegar depois, como um bilhete esquecido entre os cacos. E quando você encontra esse bilhete, entende que aquilo que parecia castigo era, na verdade, preparação para o novo. Muitas vezes o renascimento começa após uma perda. Dói, parece injusto, mas depois da tempestade surgem novos caminhos, novas forças e novas versões de quem você é. Louise Hay passou por abusos e doenças antes de encontrar seu propósito. A dor foi o portal. Você não precisa exaltar a dor, mas pode aprender com ela. Se estiver atravessando um momento difícil, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Mesmo que a resposta não venha na hora, sua mente começará a se abrir. E quando a abertura acontece, a cura já começou. Um exercício poderoso é escrever uma carta para a sua dor, como se ela fosse uma amiga. Pergunte a ela: o que você deseja me mostrar? O que você quer que eu veja? Às vezes, a resposta pode te surpreender. Pode ser que essa dor esteja apenas gritando agora porque você ignorou os antigos sussurros. Ela não veio para destruir você. Veio para te realinhar, para te colocar de volta no seu caminho. E no meio desse ajuste silencioso, algo começa a florescer. A vontade de recomeçar, de voltar com mais presença, mais consciência e um novo olhar sobre si mesmo. Recomeçar não exige um novo corpo, uma nova cidade ou uma nova vida. Às vezes, tudo começa com uma simples afirmação, dita com verdade e sentimento. Eu mereço começar de novo. Quando a mente ouve essa frase repetidas vezes, com emoção e constância, ela começa a criar espaço para essa nova identidade. É como reescrever o roteiro da sua vida a partir do seu interior. E quando você muda o roteiro interno, inevitavelmente, o enredo externo se transforma. Louise Hay foi uma das primeiras a nos ensinar que afirmar é ativar. Ela não dizia apenas você pode. Ela nos mostrava como dizer. Palavras como: eu sou saudável, eu estou seguro, eu me amo profundamente. Essas não são frases vazias, elas são chaves que nos conectam a novas realidades. Quem se dedica a repetir essas afirmações diariamente, mesmo que no início ainda sinta dúvidas, começa a reprogramar as camadas mais profundas da mente. É no subconsciente que estão guardados os padrões que atraímos para a nossa vida. Se deseja renascer, escolha uma afirmação que represente a vida que você quer viver daqui para frente. Escreva menos A num papel, cole no espelho, fale olhando nos seus próprios olhos e repita todos os dias, principalmente nos dias em que parecer mentira. O renascimento não é um evento grandioso, ele acontece de forma simples, discreta, no silêncio das pequenas escolhas diárias. Ele se esconde no compromisso de insistir numa nova história até que ela se torne realidade. E você não precisa esperar se sentir bem para começar. Muitas vezes os melhores recomeços surgem quando nos sentimos cansados, partidos, cheios de dúvidas, mas ainda assim, mesmo nesses dias, você se levanta, respira fundo e diz: vamos mais uma vez. É esse tipo de declaração que move o universo, porque ela não precisa de provas, ela é um ato de fé, uma confiança em si mesmo. E a partir desse novo ponto de partida, aquilo que antes estava escondido começa a se revelar com clareza. Existe uma verdade que não pode ser percebida no meio do barulho, nem compreendida com pressa. Ela está ali, sempre esteve, aguardando que você finalmente silencie para ouvi-la. Essa verdade é simples, mas transforma. Você já é tudo o que procura. Ela não vem de fora, não está nos livros, nem em outras pessoas. Ela brota quando você entrega o controle, quando sua mente descansa e seu coração se abre. É nesse espaço silencioso que a espiritualidade deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência viva. Não se trata de religião, mas de percepção. Você percebe que nunca esteve separado do divino, que sempre foi amado, que tudo aquilo que você buscava lá fora já estava dentro de você o tempo todo. É como tirar a poeira de um espelho
e pela primeira vez, se enxergar com totalidade. Esse tipo de verdade não se ensina, se vive. E ela costuma chegar nos momentos mais simples. Um choro verdadeiro, num pôr do sol silencioso, ou até no vazio de uma tarde solitária. Quando você se aquieta por dentro, o sagrado fala. E o que ele diz, muitas vezes, é o oposto do que o medo repetiu a vida inteira. O sagrado sussurra: você já é suficiente. Uma prática simples, que pode te aproximar dessa escuta, é o silêncio consciente. Apenas sente-se, feche os olhos e diga: eu estou aqui, sem pedir nada, sem querer entender tudo, apenas presença. Faça isso por alguns minutos ao dia. Parece pouco, mas aos poucos, você começará a sentir uma mudança, como se uma sabedoria silenciosa passasse a caminhar ao seu lado. A vida, quando escutada com alma, revela o que antes era invisível. E quando essa revelação acontece, você não conseguirá mais viver da mesma forma. Algo desperta, algo se abre, algo divino se apresenta. E nunca mais vai embora. Agora que você escutou, o que pretende fazer com isso? Vai deixar este momento passar como apenas mais um pensamento bonito? Ou vai usar esses ensinamentos como passos concretos para transformar a sua vida de dentro para fora? Porque ouvir é apenas o primeiro passo. O milagre real acontece quando você escolhe aplicar, quando você transforma as palavras que diz, transforma a energia que vibra. Quando você entrega suas dores, permite que o invisível atue a seu favor. Então me diga, qual dessas verdades tocou mais fundo no seu coração? Qual despertou algo que estava adormecido dentro de você? Às vezes aquilo que você compreendeu pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Lembre-se, este não é um convite para uma crença, é um convite para uma reconexão com o sagrado que vive dentro de você. O universo está sempre falando, mas ele fala com mais intensidade quanto mais você se dispõe a escutar. E quando você escuta, algo dentro de você muda para sempre.